Queridos, nós hoje estamos continuando essa série de mensagens sobre o plano de governo. Nós falamos já sobre algumas palavras que estão nesse plano de governo, que é um plano de governo de Deus, as propostas do reino de Deus para um ser humano melhor. E hoje nós vamos também continuar falando sobre uma palavrinha. A palavrinha que nós vamos falar é sobre evangelismo. Dentro desse escopo de palavras que nós escolhemos para falar, nós vamos falar sobre evangelismo essa noite. Essa ideia de evangelismo não é uma ideia popular, nós temos que assumir isso. Quando nós falamos alguma coisa nesse sentido de reunir a igreja para fazer algum projeto evangelístico, ou quando nós nos deparamos com essa proposta na rua da Carioca, lá na praça, alguém evangelizando, no trem, em algum lugar, nós não olhamos com isso, ou via de regra, nós não olhamos para essa ideia de falar de Jesus às outras pessoas com bons olhos. A não ser aqueles que são já de uma tradição evangélica, já de algum tempo atrás. Esses sim levam o evangelismo assim com um pouco mais de boa vontade. Mas talvez essa nova geração, principalmente esse grupo chamado desigrejado, não olha para esse tema evangelismo com uma ideia muito boa ou muito popular. Eu encontro pelo menos duas razões, e eu queria comentar algumas coisas antes de a gente pegar um texto bíblico para ler. Eu queria fazer aqui alguma introdução sobre essa palavrinha e esse conceito. A primeira razão que eu vejo para que esse tema não seja um tema de fato popular é uma razão externa. Que razão é essa? A religião, ela se tornou uma grandeza particular, um fenômeno particular. Ou seja, o que antes, talvez aí na Idade Média ou antes disso, a religião ou a igreja, a instituição fosse algo público, algo que se misturava muito com o governo, política e religião, muito misturados. Isso se discutia muito nas ruas, era conversa entre amigos, isso era um assunto público. No entanto, com o advento aí da modernidade, da pós-modernidade, nós vemos cada vez mais esse assunto da religião andar ou ser diminuído para um ambiente privado e particular de cada um. Tanto que nós escutamos aí um ditado popular que existem três coisas que não se discutem. Quais são? Religião é a primeira delas. Não se discute em hipótese alguma. Religião. Política, nós, depois de junho do ano passado, nós voltamos a discutir política, nas mesas aí de bares, e isso voltou a ser... Obrigado, Tereza. Nós voltamos aí a ser... a política voltou a ser assunto, nas mesas de bar, e entre amigos e etc. No entanto, e futebol também. Futebol eu acho que nunca deixou de ser discutido. Mas a religião, de maneira nenhuma, ela é discutida. Quando a gente começa a conversar sobre religião, logo alguém fala, não, eu acho que então... Você tem a sua, eu respeito a sua religião, você respeita a minha opinião, e a gente fica por isso mesmo. E por isso o evangelismo, que é falar, vamos dizer, e colocar sempre muitas aspas por enquanto, da nossa religião, ou falar do nosso Jesus para outra pessoa, se torna um tema impopular. Como assim? Se o assunto da religião é um assunto privado, particular, eu vou me intrometer na vida da outra pessoa, na opinião da outra pessoa? Como isso? Não é algo muito bom, socialmente falando. No entanto, existe uma outra razão, e essa razão é uma razão interna da igreja. Eu acho que a própria igreja, ao longo da história, confundiu evangelização ou evangelismo com proselitismo. Você já ouviu essa palavra? Proselitismo. Essa palavra parece com o conceito de evangelização, mas não é. Proselitismo é, por exemplo, o que as cruzadas fizeram, conquistando ou impondo uma religião, impondo Jesus, como se isso fosse possível, a outras pessoas.
acredito que a igreja hoje é muito influenciada por essa ideia de proselitismo, como se nós fôssemos um grande exército, e essa imagem é uma imagem muito popular, principalmente entre os cânticos evangélicos, como se nós fôssemos um grande exército, e as pessoas que estão lá fora são os nossos inimigos. E nós temos que combater os nossos inimigos. E o nosso general é Cristo. E nós temos que sair, né, e evangelizar a todo custo, a tempo e fora de tempo, incomodando quem quer que seja, impondo a nossa fé às outras pessoas. Talvez por isso os evangélicos sejam tão conhecidos como, né, arrogantes ou donos da verdade ou coisas assim. Em outras palavras, me perdoem, chatos. Né? Os evangélicos, nós temos que concordar com isso. Muitos dos evangélicos, nós não, porque nós somos aqui da Libertas, nós não somos. Mas né, outras pessoas, talvez, né, influenciado por essa ideia de proselitismo, de imposição da fé às outras pessoas, acabam se tornando crentes chatos. Eu acho, então, que nós temos aí duas razões. Primeiro, a religião, que se tornou, então, um fenômeno particular, e também a confusão que a gente faz, às vezes, de evangelismo e proselitismo. O que é, então, evangelismo? Para a gente conceituar alguma coisa, eu quero primeiro dizer o que ela não é. Porque eu acho que existem muitos mitos, né, ao redor dessa palavra do que é evangelização. Então, o que não é evangelismo? Em primeiro lugar, evangelismo não é um convite para ir a uma reunião da igreja, mas um oferecimento da própria vida. É muito comum que você pense, e eu também, que quando a gente chega a um amigo ou alguém na rua e diga assim, olha, vamos lá na igreja, nós estamos evangelizando. De fato, isso não é evangelização. Evangelização está muito mais ligado a um oferecimento da própria vida do que um requerimento de alguma coisa, de uma presença em algum lugar, em algum ambiente religioso. Apenas alguns conceitos para a gente começar a pensar. Segundo lugar, não é um apelo para aceitar Jesus. A gente vê muito isso, né? Quem quer aceitar Jesus? E aí as pessoas levantam a mão na igreja, no culto, né, para aceitar Jesus. Mas, na verdade, não é isso. É a notícia de que Jesus nos aceitou. Quem somos nós para aceitar Jesus? Jesus é muito maior do que nós. Na verdade, é Jesus quem nos aceita. E o evangelismo é essa boa nova de que Jesus te aceita. Jesus aceita você. Assim como é, cheio de pecado. Essa é a boa nova que nós transmitimos às outras pessoas. Veja que alguns paradigmas que estão colocados aqui na nossa mente acabam começando a ser quebrados. Alguns desses conteúdos que eu estou trazendo aqui para você, no ano passado ou no ano retrasado, não, acho que foi ano passado, nós conversamos um pouquinho sobre esses conceitos, algumas pessoas estavam aqui, na Jornada nas Escrituras, sobre evangelismo relacional. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui, mas algumas desses conteúdos aqui estavam ali naquele dia, eu estou trazendo novamente aqui para a gente. Em terceiro lugar, não é uma briga intelectual, mas uma relação de amor. Tem gente que diz assim, eu acho que eu não posso evangelizar, não estou preparado para evangelizar, porque eu não sei um monte de coisa. Eu não conheço a Bíblia. Eu não sei defender a minha fé. De fato, é importante que a gente saiba defender a fé. Mas é também importante que a gente saiba que evangelização não é uma briga intelectual. Quem tem razão? Quem é que está com a verdade? Não é isso. Mas é uma relação de amor. O próprio amor e a vivência desse amor é, de fato, a encarnação do Evangelho. Jesus Cristo nos aceita porque Ele nos ama, e nós amamos o outro porque Ele nos amou. É uma relação de amor. Também não é, em quarto lugar, não é controlar o comportamento de alguém, mas ser um exemplo de vida contagiante. Evangelizar não é dizer o que uma pessoa deve ou não deve fazer. Eu acho que você deveria parar de fumar.
eu acho que Jesus não gosta disso, isso é pecado. Eu acho que você devia beber menos, porque Jesus não gosta disso. Isso não é evangelizar. Evangelizar é, antes de tudo, ter uma vida tão gostosa, que as pessoas olhem para a gente e digam assim, poxa, queria ser igual a você. Você é uma pessoa feliz, uma pessoa contagiante, tem um estilo de vida tão legal que eu quero ficar perto, eu quero saber mais sobre você. E assim influenciar as pessoas. Existe então aqui, ao redor desse tema, evangelismo, muitos mitos. E rapidamente eu quero passar por alguns desses mitos, porque é muito importante. Primeiro mito é que evangelismo significa alcançar estranhos. É verdade que algumas vezes acontece isso, né, de você não conhecer alguém, passou alguém lá no metrô, em alguém, você começou a conversar com aquela pessoa e aí a pessoa se converte. É possível acontecer? Sim, é possível. Mas a verdade é que a maioria das pessoas é alcançada por amigos. Ou seja, é muito provável que Deus te use para a conversão, não daquelas pessoas que você não conhece, mas do seu vizinho, do seu colega de trabalho, de alguém que se relaciona com você, da sua família. A verdade é que a maioria das pessoas são alcançadas por Jesus através de amigos próximos. O segundo mito é que a maioria das pessoas é alcançada por pregadores profissionais, ou seja, por um pastor, por um evangelista, por um obreiro, por algum levita, né, um músico, alguém assim. São os profissionais da fé. Né, como se através deles é que a maioria das pessoas chegam a Jesus. Mas isso também é um mito. A verdade é que a maioria das pessoas chega a Jesus ou conhece a mensagem do Evangelho através de cristãos não ordenados. Cristãos comuns, como todos vocês que estão aqui. Terceiro mito, a conversão normalmente ela é instantânea. Então, você convidou alguém para vir aqui, um amigo próximo, veio aqui na Libertas, e aí o pastor aqui na frente faz um apelo, levanta a mão, e naquele momento ali, foi a conversão daquela pessoa. No entanto, pode acontecer isso? Pode acontecer. Mas geralmente o que acontece é que a conversão é um processo, que começou talvez numa reunião de pequeno grupo na sua casa, começou com você conversando com seu vizinho no elevador. Começou ali num relacionamento intencional de amor, de amizade que você estabelece com alguém. E quem sabe termina ou se conclui esse processo de conversão num culto público. Pode ser que sim. Ou talvez o contrário, talvez comece aqui numa visita de alguém, né, em nosso meio e de repente continua esse processo e a pessoa frequenta grupos, ou a pessoa se relaciona com você no seu dia a dia, no trabalho, e aí o evangelismo vai acontecendo de uma maneira processual. Outro mito é que as pessoas são levadas a Jesus por meio da influência de apenas uma pessoa. Como se o trabalho de evangelizar alguém que você conhece seja só seu. Isso também é um mito. A verdade é que as pessoas são alcançadas por Jesus mais facilmente quando ela tem contato com um maior número de cristãos. Quanto mais gente cristã ao redor dessa pessoa, mais fácil Jesus chega para ela. Não é verdade? Às vezes a pessoa tem um amigo que é um cristão no trabalho, tem um vizinho que também é cristão, tem um funcionário, ou tem um patrão, ou tem alguém na família. E aí, em vários locais, ambientes onde aquela pessoa circula, existem pessoas cristãs. Nós não somos os únicos instrumentos de Deus para evangelizar as pessoas que nós conhecemos. De maneira nenhuma. Há outras pessoas que Deus também usa para levar Jesus para as pessoas que nós conhecemos. E por último, um mito muito interessante para o nosso tema aqui do plano de governo. Apenas as minhas atitudes não são suficientes. São suficientes para evangelizar. Isso é um mito. Apenas as minhas atitudes são suficientes para evangelizar. Ou seja, tem muita gente que acredita que quando eu faço bem ao próximo, eu vou então distribuir
né, um sopão na rua, ou eu vou cuidar de alguém, ou eu faço alguma ação social, apenas o fato de eu fazer isso já é suficiente para o evangelismo. Eu já estou evangelizando fazendo isso. De fato, você já faz uma boa parte. No entanto, é preciso que haja uma comunicação de fato do que é o evangelho, qual é a boa notícia, o porquê você está fazendo isso. Por que você leva e faz o bem ao próximo? Por que você ama ao próximo? Ah, o outro pergunta assim, poxa, por que você está fazendo isso por mim? Então você diz, porque Jesus fez algo muito mais precioso por mim, e é isso que Ele quer fazer também por você. É preciso que haja um passo além. A verdade é que as pessoas precisam conhecer o conteúdo do Evangelho. É preciso conhecer também o conteúdo do Evangelho. Acima de tudo, eu queria dizer para você, a partir então de um texto da Bíblia, de Mateus 28, 18 a 20, um texto muito conhecido, que evangelizar é um mandamento. Evangelizar é um mandamento. Se você sair daqui com uma coisa no seu coração, saia com isso. Evangelizar é uma ordem, é um imperativo de Jesus. Não é uma opção aos cristãos, mas é uma ordem. Se nós não estamos fazendo isso, de fato está faltando alguma coisa na nossa espiritualidade, na nossa maneira de conceber o cristianismo. Evangelizar é uma ordem de Jesus. E aonde está essa ordem de Jesus? Está nesse texto de Mateus 28, 18 a 20. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode fazer um sinalzinho, que nós temos algumas Bíblias aqui na recepção, e ela vai fazer chegar até você. Mateus 28, 18 a 20. É um texto pequeno, por isso eu quero convidar você também a ler comigo. Será que a gente consegue ler todo mundo junto? Nós vamos ler aqui nessa versão NVI. Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tudo quanto lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando eu era adolescente, nós fomos, eu, Natália e alguns outros amigos também, nós fomos ao acampamento da Mocidade para Cristo, da MPC, em Belo Horizonte. Nós íamos quase todo ano, em janeiro, nós tínhamos um treinamento de liderança de juventude lá. Nós fomos muitas vezes. E é interessante que esse é um texto que eram 10 dias de treinamento, e tinha uma prova no final desses 10 dias. E uma parte da prova era decorar versículo. Então a gente decorou assim umas 3 páginas de versículo, né, página A4 assim digitada de versículo. A gente tinha que decorar, e na hora da prova tinha que escrever aqueles versículos. E um dos versículos era esse versículo aqui. E esse versículo nunca mais saiu da minha mente. Essa parte do versículo aqui, essa parte da Bíblia, ela é chamada da grande comissão. A grande comissão. O que é comissão? Senão uma missão conjunta. Uma missão onde envolve 2 partes. E que 2 partes são essas? Ora, uma é a nossa parte e a outra é a parte de Jesus. Se a gente perceber no texto que a gente leu, nós vemos que Jesus está presente no início da sua ordenança e no final da sua ordenança. No início ele se refere ao passado e no final ele se refere ao futuro. Veja só, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esse é o pressuposto da grande comissão. Que toda a autoridade está em Jesus. Ele está dizendo isso a partir da cruz. Nessa hora que ele diz isso, ele está sendo assunto aos céus, né, levado aos céus.
Ele já morreu, já ressuscitou, já apareceu aos discípulos. Então são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E ele está dizendo assim, olha, vocês viram o que aconteceu, eu morri, eu ressuscitei. Toda a autoridade agora, no céu e na terra, está comigo. Esse é o pressuposto. A cruz já aconteceu. Vocês viram o que aconteceu. Eu morri, eu ressuscitei, eu venci a morte. Agora eu tenho toda a autoridade. E depois, no final, ele diz assim, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O próprio Jesus deixa essa promessa para mim e para vocês. À medida que a gente cumprir esse mandamento de Jesus, essa missão de Jesus, Ele estará conosco. O próprio Espírito de Jesus Cristo, ressurreto, estará comigo e com você, à medida que a gente cumpra o seu mandamento de ir. Nós temos duas partes aqui. A primeira parte é a nossa parte, é compartilhar o Evangelho. Vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas também tem a parte de Deus. A parte de Deus é se revelar ao ser humano. É transformar o coração do ser humano. Se a gente pudesse colocar numa palavrinha, talvez essa palavrinha não seja a melhor palavra, mas eu não encontrei uma melhor, então deixei essa mesmo. Convencer. A nossa vida e as nossas palavras devem ser tão apaixonadas por Cristo e pelo seu Evangelho que nós devemos convencer as pessoas que de fato esse é um bom caminho. Mas de forma nenhuma conseguimos, através da melhor das palavras, da melhor das oratórias, da mais perfeita vida, converter os corações das pessoas. Porque essa é uma tarefa que não cabe a mim nem a você. De maneira nenhuma podemos converter as pessoas. Alguém que está próximo de você pode estar muito bem convencido de que o Evangelho é a melhor de todas as coisas. Mas se de fato o Espírito Santo de Deus não tocar no seu coração, não será jamais transformado pelo Evangelho, convertido ao Evangelho. Veja que é preciso uma ação conjunta. Isso mostra para mim e para você que há um poder no Evangelho que não está em nós. Esse poder está em Jesus. O poder de transformar não está na igreja. O poder de transformar está em Jesus. E de maneira nenhuma uma igreja lotada, cheia de gente, número de conversões, é sinal de obediência ou de sucesso na evangelização. O que define o sucesso na evangelização? O que define o sucesso na evangelização? Se a nossa parte é compartilhar o Evangelho, o que define que nós estamos sendo bem-sucedidos na nossa tarefa de compartilhar o Evangelho? De fato, o fato de compartilhar o Evangelho. Simplesmente esse. Não necessariamente o de conversões, porque essa é uma parte que não cabe a nós. É provável, como o profeta Isaías, que seja chamado para pregar e ninguém se converter. Triste, mas de fato é possível. E a gente pode dizer, por exemplo, missionários que vão para campos, né, de missões espalhados aí por esse mundo, difíceis, aldeias de índios, e que fica lá anos, 20 anos, pregando. E talvez ninguém se converta ali. E a gente pode dizer que esse missionário está sendo mal sucedido na sua grande comissão, na sua parte. Veja só, existe uma citação aqui do Packer que nos ajuda a entender isso. Veja só. A maneira de dizer se de fato você está evangelizando não é perguntar se tem existido conversões resultantes do seu testemunho. É perguntar se você está fielmente tornando a mensagem do Evangelho conhecida.
Os resultados da pregação dependem não dos desejos e intenções dos homens, mas da vontade do Deus Todo-Poderoso. Veja que a motivação número 1 para que a gente fale do Evangelho, para que a gente evangelize, não é, em primeiro lugar, visando a transformação das pessoas, mas a obediência a Deus. Evangelizamos porque Jesus mandou, e porque amamos a Jesus, e porque queremos ser igual a Ele, e porque Ele pregou, nós também pregamos. E é porque nós somos amados por Deus que queremos convidar outras pessoas para também fazer parte desse amor e experimentar esse amor de Deus. É claro que o amor às almas, o interesse na conversão das outras pessoas existe, claro que sim. Devemos estar interessados nisso. Mas essa é uma consequência do nosso evangelismo, que não depende de nós. Pode ser que alguém que você fale de Jesus se converta, e pode ser que não. Ou não, né? Como dizia o nosso Caetano. Mas vamos em frente. No evangelismo nós temos, e nesse texto da grande comissão, nós vemos aqui uma relação entre duas coisas, e essas duas coisas eu também aprendi lá na MPC, essas duas palavrinhas aqui. Mensagem e método. Nós temos no evangelismo uma mensagem, um conteúdo, e nós temos um método, uma maneira, uma estratégia de fazer as coisas. Quando nós estamos falando em mensagem, nós estamos falando da própria Bíblia. Nós estamos falando de uma exegese bíblica, uma exegese das Escrituras. O que é uma exegese? É um estudo da palavra, entender o que está escrito ali na palavra. Em suma, é isso. Então, nós fazemos aqui uma exegese bíblica. Mas também, quando nós estamos falando em método, nós estamos falando em fazer uma exegese, não da Bíblia, mas da cultura em que nós estamos. É preciso e é tão importante para o evangelismo entender o que a Bíblia diz, como importante, da mesma maneira, é entender o que a nossa cultura diz. Evangelizar é juntar essas duas coisas. É comunicar a mensagem a uma cultura, de alguma maneira que possa de fato chegar ao coração das pessoas. Veja o que o John Stott diz no seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Nós ouvimos a palavra com humildade e reverência, ansiosos por entendê-las, e decidimos a acreditar no que viemos a compreender. Nós ouvimos o mundo com atenção crítica, igualmente ansiosos por compreendê-lo. E decidimos não necessariamente a crer nele e a obedecer-lhe, mas a simpatizar com ele e a buscar graça para descobrir que relação existe entre ele e o Evangelho. Veja que quando a gente fala sobre a Bíblia, nós estamos procurando entender para nos submeter a ela. Mas quando nós falamos em método, nós estamos falando em entender o mundo para levar essa mensagem ao mundo. Falando em mensagem, nós estamos falando da revelação antiga de Deus, feita há 2000 anos atrás. Quando nós falamos em método, falamos da cultura moderna que nos cerca hoje. Podemos falar da mensagem fiel e da mensagem contemporânea. A nossa mensagem precisa ser tão fiel quanto contemporânea. Não adianta ter só uma mensagem fiel, assim como também não adianta ter somente uma mensagem contemporânea. É preciso que haja as duas coisas. É preciso que haja verdade e é preciso que haja relevância. É preciso existir as duas coisas. Se a gente pegar a mensagem sem método, nós vamos encontrar uma alienação fundamentalista. Ou seja, se a gente pegar, vou repetir para que você possa entender. Se a gente pegar a mensagem e esquecer o método, o que nós vamos encontrar é uma alienação fundamentalista. E se a gente pegar a estrutura que o Clinton trouxe para a gente na primeira mensagem aqui,
nós iremos dizer que essa é uma característica do evangelho da direita. Alguém que fica com a mensagem, mas esquece o método. É alguém preocupado de todo jeito com a verdade. O evangelho da direita, mas acaba perdendo a sua relevância no mundo. Da mesma forma, se alguém valorizar o método e esquecer da mensagem, o que nós encontramos é uma secularização liberal. Se por um lado nós temos a alienação fundamentalista, por outro lado nós temos a secularização liberal, que é mais característica do evangelho da esquerda. Mas se a gente valorizar o método e esquecer da mensagem, nós perdemos a nossa identidade. A identidade da igreja, que é o evangelho, a verdade do evangelho. É preciso ter mensagem, é preciso ter método. É preciso valorizar a verdade, mas também é preciso valorizar a relevância. Eu queria falar um pouquinho mais sobre mensagem e depois eu queria falar um pouquinho sobre método. Primeiro, sobre mensagem. Qual é o conteúdo do evangelho? Qual é essa mensagem? O que é essa mensagem que nós devemos transmitir? O que é essa mensagem que eu devo comunicar? Primeiro, a gente pode dizer de uma forma muito simples. É toda a Bíblia. A Bíblia é o evangelho. O que nós devemos transmitir às outras pessoas? A Bíblia. Só que sobre o que a Bíblia diz? Qual é a história da Bíblia? Se nós fôssemos reduzir a Bíblia a um único conceito, qual é o conceito que nós iríamos resumir da Bíblia? Uma palavrinha. Ou duas, se a gente quiser. Jesus, Cristo. Jesus, Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. E não é isso que nós encontramos lá na nossa grande comissão? Veja só o que diz lá na nossa grande comissão. Jesus falando, nós temos que ir pregar o evangelho, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus falando, vocês vão falar o que para as pessoas? Vão falar sobre o que eu disse. Vão falar sobre mim. Vão falar das histórias que eu contei. Vão falar sobre o significado da minha vida e da minha vinda ao mundo. Veja se não é isso que aconteceu com os apóstolos, quando Jesus então subiu aos céus e os apóstolos começaram ali em Atos a pregar. Veja só alguns textos que eu selecionei aqui. Primeiro, o Pedro no sermão de Pentecostes, né? Logo depois ali que Jesus sobe, então passa ali 50 dias, então vem a descida do Espírito Santo, vem ali o Pentecostes, e aí Pedro começa a pregar ali. E veja só o que Pedro começa a falar e como é que é a primeira palavra do sermão de Pedro. Veja só, israelitas, ouçam essas palavras. 2 pontos. E aí ele começa a sua pregação. Jesus de Nazaré. E ele continua dizendo que vocês crucificaram e etc. E conta toda a história de Jesus. Mas a primeira palavra da pregação de Pedro é Jesus. Jesus precisa ser sempre o início, o meio, o fim, ou tudo, o grande centro da mensagem do nosso Evangelho. Jesus de Nazaré. Ele é o centro. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Veja se não é isso que acontece também quando nós temos o Filipe evangelizando ali o etíope. Existe uma história assim, né? Até um milagre envolvendo ali Filipe, que ele corre atrás e de repente ele está num lugar e ele é teletransportado para outro lugar, uma coisa, né, super milagrosa ali. E aí, então ele vai evangelizar um etíope. Ele diz assim lá no texto. Então Filipe, começando com aquela passagem, um texto de Isaías que o etíope estava lendo, da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Veja que o etíope estava lá lendo um rolo de Isaías, e Filipe chega ali e diz, olha, o que você está lendo? Eu estou lendo aqui o profeta Isaías.
Ah, é? Mas você está entendendo o que você está lendo? Não, não tem ninguém para me explicar. E aí ele foi explicar o que o profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, estava falando. E ele explicou que aquele que o Isaías estava falando era Jesus de Nazaré. Era Jesus de Nazaré. Veja que toda a Bíblia apontando para Jesus. Jesus era o conteúdo da mensagem da igreja primitiva. E por último, um outro texto, Paulo, quando vai então escrever uma carta para a igreja de Roma, ele diz assim, se apresentando, logo os primeiros versículos da carta: Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, a qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez dizendo que Paulo era apóstolo do evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi prometido desde antigamente. Toda a escritura apontava para o seu centro, que é Jesus Cristo. A mensagem, o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo. E o que sobre Jesus Cristo? Há um pastor lá nos Estados Unidos, de uma igreja que é parceira nossa, a Spanish River Church, que foi parceira nossa aqui no início, dando ajuda financeira para a gente, suporte também ministerial para a plantação da Libertas. E esse pastor, infelizmente, morreu há uns 2 anos atrás, chamava-se David Nicholas. E ele não tinha uma vez que ele pegava o microfone, subia no púlpito, que ele não falava de 2 coisas: boas notícias e más notícias. Há uma boa notícia e há uma má notícia. E ele começava a falar sobre o evangelho. Todos os cultos que você fosse naquela igreja, ele falava de Jesus Cristo a partir dessa ideia: uma má notícia e uma boa notícia. O evangelho tem uma má notícia. Qual é a má notícia do evangelho? A má notícia do evangelho é que o homem, eu e você, somos pecadores. E que, porque pecamos, porque o pecado está em nós, todos nós estamos destinados à morte. E essa morte aqui nada mais é do que a separação definitiva de Deus. Estamos separados de Deus. Não há como se aproximar da vida, que é o próprio Deus. A origem, a fonte, a manutenção de toda a vida, o próprio Deus. O pecado é essa separação de Deus. Por isso nós estamos destinados à morte. No entanto, há também uma boa notícia. Esse próprio Deus não se contentou em ficar assim distante de nós. Ele mesmo veio no nosso lugar. Ele então decidiu: eu vou morrer no lugar dos humanos. Eu vou morrer no lugar do Benjamim. Eu vou morrer no lugar de cada um que está aqui. Eu vou ali e vou morrer. E então agora eu e você podemos então ter a vida de Jesus Cristo. Como Jesus venceu a morte e ressuscitou, agora nós, eu e você, ressuscitamos com Ele. Temos uma nova vida, uma vida diferente. Uma vida agora a partir da ressurreição de Jesus. Temos uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que a gente estava destinado à morte. A boa notícia é que Jesus cumpriu essa destinação de morte que cabia a mim e a você. Este é o conteúdo do Evangelho. Este é o centro do Evangelho. É para essa mensagem, essa má e essa boa notícia, que se dirige todos os textos da Bíblia. Desde Gênesis, o primeiro versículo, até o último versículo da Bíblia, está contido este Evangelho que aponta para Jesus e a obra salvífica de Jesus. Nós, eu e você, estávamos destinados à morte e Jesus pagou esse preço. E agora nós temos a vida de Jesus. Essa é a mensagem que nós temos que proclamar. Essa é a mensagem básica do evangelismo. Evangelizar é transmitir essa mensagem, com tudo o que ela implica. É transmitir essa mensagem. É esse conteúdo. Por isso que evangelizar não é trazer alguém para a igreja. Isso não é evangelizar. Pode ser o processo, uma parte do todo. Mas não é só isso.
É por isso que apenas fazer o bem ao outro não é o todo de evangelizar. Pode ser uma parte. Evangelizar requer tanto uma coisa quanto outra. É preciso ter a ação prática, mas também o conteúdo, o discurso do conteúdo, que explica o conteúdo dessa mensagem. Vamos para a segunda parte para a gente terminar. O método, acerca do método. Se a gente, na primeira parte da mensagem, a gente estava perguntando qual é o conteúdo do Evangelho, nessa segunda parte a pergunta é como que nós vamos transmitir esse Evangelho. Como? Não qual é o conteúdo, mas o como nós vamos transmitir esse Evangelho. Uma vez que já sabemos o que temos que transmitir, agora como que nós vamos transmitir? Há uma pequena parte da grande comissão que nos ajuda a entender esse como. Ele diz assim, olha, vão e simplesmente preguem e façam ali conversões, façam pessoas convencidas de que eu sou filho de Deus, de que eu morri. Não, ele não fala isso. Ele diz assim, façam discípulos. Façam discípulos. E o que é um discípulo? Senão um grande imitador. Se nós podemos definir uma palavra para discipulado, é imitação. Alguém que está ali para aprender como o seu mestre vive. Discípulo tem a ver com a vida, não tem a ver apenas com o conteúdo, mas tem a ver como esse conteúdo se aplica na vida prática da pessoa. Por isso, não é correto a gente terminar uma mensagem sobre evangelização apenas na mensagem. É preciso que a gente prossiga para o método, porque o nosso objetivo é formar não pessoas que sabem o conteúdo, mas pessoas que possam aplicar em suas vidas e de fato serem conhecidas como discípulos de Jesus. Pessoas que se parecem com Jesus, que têm um objetivo de vida de imitar Jesus. Veja que a proclamação é tão importante quanto a vida daquele que proclama. Porque se fosse assim, nós poderíamos contratar aqui uma agência de publicidade das melhores, vamos juntar todas as igrejas evangélicas que têm essa missão de evangelizar, vamos contratar uma empresa de publicidade e vamos então dar essa missão para a igreja. Olha, nós temos um conteúdo e nós temos que fazer esse conteúdo ser conhecido para todo mundo. E então ela vai fazer uma grande campanha e vai explicar para todo mundo que Jesus morreu, que morreu no nosso lugar e etc. Mas não é isso a nossa missão. A vida de quem proclama é tão importante quanto o conteúdo a ser proclamado. Por que será isso? Talvez porque existem aqui duas palavrinhas que ligam palavras e vida. As duas palavrinhas é hermenêutica e encarnação. Vamos ver se vocês conseguem compreender um pouquinho o que eu estou querendo dizer com essas duas palavrinhas. A vida, a nossa vida, o dia a dia, como nós lidamos com a nossa vida, é a hermenêutica e a encarnação das palavras. O que eu estou querendo dizer com isso? Hermenêutica é uma forma que nós temos de aplicar a verdade. Então, é uma matéria da teologia que explica para a gente como que nós vamos pegar um texto lá do primeiro século, que tem uma mensagem específica para aquele povo, e nós vamos ler esse texto e nós vamos aplicar para hoje em dia, para a nossa cultura, fazer essa transposição. Ou seja, a hermenêutica é aquilo que explica o que o texto está querendo dizer. Ou seja, aplicando aqui ao nosso contexto, como eu estou usando a palavra, a vida, a maneira que nós vivemos, explica as palavras que nós dissemos. Se eu digo que Deus é amor, se eu digo que Deus me amou e que Ele ama o outro, esse é o conteúdo do Evangelho, é preciso que a minha vida demonstre amor por aquela pessoa. É preciso que as minhas atitudes expliquem as minhas palavras. Deu para compreender? A minha vida, ela é
uma grande hermenêutica, uma grande explicação do conteúdo do Evangelho de Jesus. Mas ela não é só a hermenêutica, a explicação da palavra, mas ela em si mesma também é proclamação. Veja que interessante. Porque o nosso discurso, ele precisa ser encarnado. E aí é a segunda palavrinha, talvez um pouco mais profunda que a primeira. Se por um lado as nossas atitudes explicam as nossas palavras, por outro, e talvez mais profundo ainda, as nossas atitudes, elas mesmas já proclamam o Evangelho. Ou seja, quando eu amo o meu próximo, eu já nessa atitude estou dizendo, Deus ama você. Já nessa atitude eu estou proclamando uma verdade do reino de Deus. Eu estou trazendo para a terra, eu estou instalando aqui no nosso meio, na nossa realidade, um valor futuro do reino. O reino é um reino de justiça, o reino de Deus é um reino de justiça. Por isso, quando eu, de fato, ajo com justiça, promovo a justiça, eu já estou na minha própria ação encarnando a mensagem. Eu já estou na minha própria ação proclamando a mensagem. No entanto, há aqui essas duas ideias. Uma coisa não vive sem a outra. É claro que a minha atitude proclama sim o Evangelho, mas isso é só parte do Evangelho. É preciso que ele compreenda todo o Evangelho para então experimentar aquilo que o Clinton falou na semana passada, a sua conversão. A conversão, de fato, acontece quando ela tem a consciência do Evangelho, a consciência de que ele estava morto, estava destinado pelo seu pecado à morte, e então Jesus Cristo veio, salvou. Existe aqui um conteúdo. Ou seja, talvez seja um pouco difícil da gente entender isso, mas eu creio que deu para vocês entenderem. A nossa vida, como que nós vivemos, é a explicação das nossas palavras, mas talvez mais do que isso, é a encarnação das nossas palavras. Existe, para a gente já terminar aqui e ir para o fim, é preciso, como eu falei no início, fazer uma interpretação do nosso tempo. Entender como é o nosso tempo. Para que a gente possa, de fato, entender como que nós podemos transmitir, como que deve ser a nossa vida para transmitir e explicar, encarnar esse conteúdo. Então, existe aqui, eu separei rapidamente, dois conceitos. O conceito da modernidade e o conceito da pós-modernidade. Esse conceito de pós-modernidade ainda é um conceito muito nebuloso. Alguns chamam de modernidade líquida, outros de modernidade tardia. É um conceito ainda nebuloso, mas, de fato, existem algumas características desse tempo que é diferente da modernidade, um pouco antes desse tempo que nós vivemos. Na modernidade, o que mandava era a sua razão, era a racionalidade, era um povo racional. Na pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos, nós somos seres um pouco mais relacionais. O que mandava antes era a razão, agora não, são os relacionamentos. O que interessava na modernidade era o saber, era a verdade. Com quem está a verdade? O conhecimento científico acima de todas as coisas. Agora isso já está talvez mudando um pouco, e agora o que interessa é o sentir. Como é que você se sente? Então a máxima é, você está feliz? Né? Acima de tudo, o mais importante é você estar feliz, está sentindo bem? Então está tudo bem. Não interessa se a verdade qual é, interessa se você está se sentindo bem, são os seus sentimentos que interessam. Não interessa, de fato, saber alguma coisa, mas o sentir alguma coisa. A pergunta da modernidade é, o que é a verdade? O que é a verdade?
A pergunta da pós-modernidade é: quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Eu trouxe esses dados para a gente simplesmente para dizer que a maneira que nós evangelizamos tem que passar por essa ideia de pós-modernidade. De que hoje as pessoas entendem a partir de relacionamentos, a partir de sentimentos, a partir das pessoas e não dos conceitos. É por isso que a legitimação daquilo que você vai dizer está nos relacionamentos. É por isso que no nosso tempo, mais ainda, discussões intelectuais de quem está com a verdade, quando se trata de evangelho, não servem para muita coisa. Não são os argumentos corretos, mas é a sua maneira de se relacionar com as pessoas que vai dizer se você vai ser bem-sucedido ou não na maneira que você vai evangelizar. A maioria de nós nascemos num mundo moderno, mas agora vivemos num mundo pós-moderno. Por isso é tão difícil para a gente agir de uma forma diferente. Nós vivemos e aprendemos com essa parte daqui, da modernidade. O que nós sabemos fazer bem é discutir essa parte daqui, o que é verdade, é o conteúdo e etc. Poucos de nós têm a saúde emocional suficiente para levar relacionamentos sadios, ter amizades sadias, a ponto das pessoas, então, ouvirem o que você tem a dizer. Por isso é tão difícil. Eu tenho essa dificuldade. E muitos de nós temos. Primeiro, as pessoas vão confiar em você e no amor que você demonstra para ela. Depois, elas vão confiar no que você tem a dizer. Por isso a vida é tão importante para explicar as suas palavras. Por isso a sua mensagem precisa ser encarnada. Porque primeiro as pessoas vão se converter a você. Depois as pessoas se convertem a Cristo. E eu estou dizendo converter no sentido de assimilar o que você está dizendo. Primeiro as pessoas são suas amigas. Depois as pessoas vão conhecer por que você é assim, tão cativante. Há um versículo lá, talvez eu acho que é em 1 Pedro, que diz: estejam sempre prontos para responder todos aqueles que lhe perguntarem a razão da sua fé. A vida da gente deve ser de tal forma encarnada na mensagem do Evangelho, que as pessoas vão olhar para a gente e perguntar: por quê? Por que você vive dessa forma? E então você vai entrar com o conteúdo do Evangelho. Então você explica, porque Jesus Cristo morreu por mim. E agora eu vivo a vida de Jesus. Para a gente terminar então, evangelismo são histórias, não são passos. Evangelismo é honestidade, não é perfeição. Tem gente que pensa que só pode evangelizar quando tiver uma vida perfeita. Isso quer dizer que você nunca vai evangelizar, porque nós nunca teremos uma vida perfeita. Evangelizar é dizer: olha, eu sou imperfeito, mas Jesus me aceita assim imperfeito, por isso ele pode te aceitar também. É honestidade, não perfeição. É contribuir e não controlar as pessoas. É esperança, não é julgamento. É o Espírito Santo de Deus, não é um programa, uma liturgia com hora marcada, não. É o Espírito Santo de Deus. Por isso mesmo é imprevisível. E não é linear. Não quer dizer que se você cumprir tais e tais passos, você vai obter tais e tais resultados. Não. A coisa é muito mais complexa do que isso. Porque depende do Espírito Santo de Deus, que é um vento que sopra onde quer. Ele faz as coisas como quer e nos usa como quer. Por isso, o evangelizar é um processo, não é um produto. Há muitas igrejas que encaram a evangelização como um produto em massa, uma fábrica de fazer crentes. Um culto é a grande fabricação de crentes. Então, levanta a mão, 50 se convertem, ótimo, mais 50 para o nosso hall de membros. Não é isso. Evangelizar não é fabricar um produto, mas é um processo de relacionamento. Evangelizar
então, para a gente sistematizar tudo que nós falamos, evangelizar é o mandamento de Jesus de proclamar todo o evangelho com palavras e ações, confiando na ação de Deus que transforma os corações. Vamos então ler todo mundo junto essa conceituação, porque aqui está tudo aquilo que nós falamos até agora. Evangelizar é o mandamento de Jesus de proclamar todo o evangelho com palavras e ações, confiando na ação de Deus que transforma os corações. Para a gente refletir, eu queria fazer perguntas a você. Primeiro, quantas pessoas você já apresentou a Cristo? Na sua vida, desde que você se converteu, desde que você é um cristão, que você entendeu a mensagem do Evangelho, que você tem essa verdade dentro de você, você tem o Espírito Santo de Deus, desde esse dia, quantas pessoas você já trouxe para Jesus Cristo, para próximo de Jesus Cristo? É preciso a gente entender que isso é um mandamento, gente. É um mandamento. Não fazer isso, veja que eu não estou dizendo que você precisa converter as pessoas. A pergunta é quantas pessoas você já apresentou a Jesus Cristo. Não fazer isso é não cumprir uma ordenança de Deus. É preciso que a gente entenda a seriedade disso. Outra pergunta. Suas atitudes testificam o evangelho que você professa? A maneira que você vive explica o evangelho que você diz crer? A maneira que você vive encarna o evangelho que você diz crer? E uma terceira pergunta. Você proclama o evangelho que você testifica? É o contrário da segunda pergunta. Pode ser que você seja uma pessoa muito envolvida na sua vida e acredite assim, não, só de eu ser assim, uma pessoa coerente com o evangelho, pessoa, né, que se engaja nas causas sociais, uma pessoa que leva os seus relacionamentos amando o próximo e tal. Não, isso está bom. Mas será que você testifica, de fato, proclama, explica o conteúdo do evangelho para as pessoas que estão próximas de você? Veja que as duas coisas são importantes, a proclamação e a vida de quem proclama. Por isso eu quero fazer um desafio para você essa semana. Eu não queria que você saísse daqui apenas refletindo sobre essas perguntas, que já seria uma grande coisa. Mas eu queria propor para você um desafio para essa semana. Eu queria que você pensasse em 5 pessoas que estão no seu círculo de relacionamento. 5 pessoas. E eu queria que você fizesse isso agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar agora, nesse momento. Mas eu queria orar mais do que pela gente que está aqui. Eu queria orar por essas pessoas que você está pensando aí. Pessoas que talvez sejam aí do seu trabalho, seus vizinhos, pessoas do lugar onde você estuda, familiares, pessoas que estão perto de você, mas que ainda precisam conhecer esse Evangelho de Jesus. Ainda precisa conhecer o Evangelho de Jesus. E eu queria que você trouxesse à sua mente essas 5 pessoas. E durante a semana, nós vamos orar agora, mas durante a semana, ore por essas pessoas também. Mantenha essas pessoas no seu coração, levando essas pessoas a Jesus em oração. Existe uma frase que diz, nunca fale de Jesus para uma pessoa se você nunca falou dessa pessoa para Jesus. Por isso, fale com Jesus sobre essas pessoas. Fale com Jesus sobre essas pessoas. E o desafio prossegue. Não somente fale a Jesus sobre essas pessoas, mas fale para essas pessoas de Jesus Cristo. Veja que o desafio não é, traga essas pessoas no próximo domingo. Não é esse o desafio. Que ótimo se isso acontecer. Mas não é esse o desafio. O desafio é, apresente Jesus Cristo a essas pessoas.
Quem sabe a uma dessas pessoas você vai ter essa oportunidade. E continue com esse desafio nas outras semanas e para a sua vida, porque evangelizar é um mandamento. Pense nas pessoas, ore pelas pessoas, haja com amor com as pessoas, esteja atento às oportunidades de falar do conteúdo do Evangelho com essas pessoas. Vamos orar, eu vou dar a você um minutinho para que você possa pensar, trazer à sua mente essas pessoas. Quem sabe você já pode orar você mesmo por essas pessoas, depois nós vamos orar juntos. Queria aproveitar esse momento para orar também pelos pedidos da nossa cestinha. Talvez você tenha aqui... Ah, não? Não. Ah, é? Vamos orar também. Talvez você tenha colocado aqui na cestinha o nome de alguma dessas pessoas. Quem sabe no domingo que vem você possa colocar aqui o nome dessas pessoas, como um objetivo de oração. Vamos orar por essas pessoas. A maior demonstração que nós podemos ter de amor por alguém é apresentar esse nosso amigo maravilhoso, Jesus Cristo. Por isso, ore aí por essas pessoas. Vamos ter um minutinho de oração silenciosa.